Quero registrar minha gratidão ao PH desta igreja por ter solicitado ao conselho que me convidasse para falar aos irmãos. E quero agradecer ao conselho da igreja por ter atendido a solicitação da UPH e ter concedido a mim o privilégio de falar aos irmãos ontem sobre a liderança masculina, a liderança do homem na família, e hoje pela manhã sobre a liderança do homem na igreja. Agora à noite o pastor me deu a liberdade de falar sobre um tema que fosse de minha escolha. Então eu quero registrar minha gratidão aos irmãos. Ao pastor Alessandro, que faz as honras do pastor Jefferson. Ocupar este lugar é sempre um privilégio muito grande, mas faz vergar as nossas costas por causa da responsabilidade que é estar aqui. Porque este lugar é santo, este livro é santo, a mensagem é santa, mas o pregador não é. O pregador é um homem igual a você, salvo pela graça de Deus, mas ainda pecador. Por isto o peso da responsabilidade de falar a palavra de Deus para você e para qualquer outra pessoa aqui neste lugar ou em qualquer outro lugar. Paulo, entendendo isto, ele faz aquele comentário na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, e ele diz, olha, Deus escolheu as coisas fracas, capítulo 1, do verso 26 ao 30. Eu faço parte destas coisas fracas que Deus escolheu. Por isto que Paulo disse que para muitos a mensagem da cruz era escândalo e vergonha, mas para ele era o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Quero deixar com o coração da nossa UPH o versículo que está em Hebreus 6:10. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e da abnegação do vosso labor e do amor com que servistes a Deus e aos santos. Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 10. Se pudéssemos linkaríamos com 1 Coríntios 15, 58. Portanto, sede fortes e inabaláveis e não desfaleçais, porque no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Deus abençoe a nossa UPH, que Deus abençoe a segunda igreja presbiteriana de Taguatinga, Deus abençoe todos os seus departamentos e os seus segmentos. Abra a palavra do Senhor, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Nós leremos apenas os versículos 13 e 14, um texto muito conhecido de todos os irmãos. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, são poucos os que acertam com ela. Deus, na sua graça, irá aplicar no meu e no seu coração a leitura da palavra que acabamos de fazer. Amém. Muitas pessoas, ao lerem esse texto, pensariam que nós estivéssemos ou estávamos ou estamos num campo neutro. Estamos num ponto neutro e que agora cabe a nós decidir se vamos para a direita ou para a esquerda. Como se cada um de nós tivesse na mão o poder da decisão em seguir um caminho ou seguir o outro caminho. Esta ideia é mais clara que o sol naquele quadro que estampa em muitas salas de cristãos, que traz como título Os Dois Caminhos. Nós não estamos num campo neutro. Nós estamos no caminho da esquerda.
Nós estamos no caminho largo, espaçoso, e queremos caminhar por ele. Esforçamo-nos desesperadamente para continuarmos nele. A nossa batalha desde o Éden, depois do pecado, ou então fora do Éden, tem sido exatamente uma fuga da presença de Deus. Em Gênesis 3:6, o pecado inaugura a sua fase na história humana, e a partir dali a tendência do homem é fugir de Deus. A nossa natureza nos afasta dele. Nós não nos tornamos pecadores, nós nascemos pecadores. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi expressa isto no Salmo 51, versículo 5. Portanto, o homem não está num campo neutro. O homem está, desde Gênesis 3, totalmente perdido. Toda a sua intenção é totalmente para o fazer afastar-se de Deus. Isto avança na história, tão logo os nossos pais foram expulsos do Éden, e de repente o Caim vai matar o Abel por causa do culto. Como se não bastasse toda a atrocidade de Caim, o seu herdeiro imediato torna-se o primeiro bígamo e o primeiro homicida duplo da história. Ele tem 2 mulheres, e ele volta do mercado, dançando diante delas e dizendo: matei um homem porque zombou de mim, e matei um outro homem porque ele esbarrou em mim. Se Caim vai ser vingado 7 vezes, eu, Lameque, serei vingado 70 vezes 7. A genealogia, primeira delas, que remonta a Adão e Eva, que remonta a Sete, a Enos, se faz registrar para nós no capítulo de número 5, fazendo uma separação clara entre os descendentes de Caim e os descendentes de Enos, ou de Sete, através de Enos. A maldade cresce, avulta, avilta, e Deus vai registrar para nós no capítulo 6, no verso de número 5, que ele não podia contender com o homem que era mau da planta do pé ao alto da cabeça. E vai determinar extinguir o homem da terra. Ele chama o Noé e faz com ele, falamos hoje pela manhã, de aliança da preservação. Ele preserva a semente de 7 Enos, Enoque, Matusalém, em Noé. Depois ele vai caminhando, meus irmãos, e mostrando que a situação não se resolve. O próprio Noé nos dá evidência clara de que a graça de Deus não havia sido entendida por ele e pela sua família. O filho mais novo de Noé quebra um mandamento que ainda não existia e que viria a existir bem depois. Ele zomba do pai. Ele o vê despido e embriagado, como fruto de uma parreira que ele planta tão logo desceu da arca. O Oriente fértil, a terra rica, o solo produziu rápido. E de repente o Noé se embriaga com o vinho da sua própria loucura e amaldiçoa o seu filho caçula. A bênção é mais ou menos assim: Sem será abençoado com toda sorte de bênção. Jafé, dentro da casa de Sem,
será alcançado pelas bênçãos de Sem, mas os descendentes de Cão, ou de Cã, eles serão escravos de escravos, tiradores de água e rachadores de lenha. Eles abastecerão as tendas de Sem e as tendas do seu irmão, as tendas de Jafé. Não demora muito e a Assíria se forma, tendo a sua capital em Nínive. Nimrod se torna poderoso caçador na terra, idealiza a construção da Torre de Babel, e Nimrod vai construir Nínive, a capital da Assíria, para onde Jonas e para onde Naum tem que ir profetizar. Não estamos num campo neutro. Não nos é dada, meus irmãos, a oportunidade de fazer a escolha. O nosso arbítrio se tornou servo. O nosso arbítrio agora é escravo do pecado. E é exatamente em função disto, meus irmãos, que Deus vai caminhar conosco, fazendo a aliança do reino com Davi e renovando a aliança do reino com Jesus. Por isso que Jesus começa a pregar dizendo: arrependei-vos, o reino de Deus. Era o reino de Davi, o reino de Deus. Ele começa exatamente onde João Batista parou, ou onde João Batista foi parado. O João Batista tem um ministério curtíssimo, cheio do Espírito Santo desde antes de nascer. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, verso 15. Ele será cheio do Espírito Santo no ventre materno. Quando Maria visita Isabel, sua parenta, e lhe faz a saudação, ela diz: bendita és tu entre as mulheres, porque o menino aqui no meu ventre, ele estremeceu ao ser saudado pela mãe do meu Senhor. O João faz o seu trabalho, aponta o pecado, e Jesus diz que ele é o maior entre os nascidos de mulher, mas aponta para a transição e diz: no reino do meu Pai, o menor é maior do que ele. Não estamos num campo neutro. E por não estarmos num campo neutro, toda a nossa natureza nos afasta do Senhor. Talvez isso tenha que nos levar a entender a expressão forte de Paulo aos Colossenses. Ele nos arrancou. Eu não sei se você consegue compreender toda a extensão disto. Ele nos arrancou. Podia ter feito um convite: por favor, me aceita, eu estou querendo entrar aí. Ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não estamos num campo neutro. Estes 2 versículos lidos, eles estão insertos no Sermão da Montanha. Jesus começa o seu ministério público em Mateus capítulo 4. No Mateus 3 ele é batizado, ele é levado ao deserto. No capítulo 4, do verso 1 ao 11, ele experimenta as mesmas tentações que os nossos pais experimentaram. Ele experimenta a tentação dos 40 anos do deserto. Eles estão pedindo pão e Satanás vem e tenta Jesus com pão. Você é o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Jesus dá uma resposta a ele que o agride. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca do Senhor. Satanás vai citar a Bíblia, ele conhece mais Bíblia do que qualquer um de nós. Ele levou Jesus para o alto do templo. E ele cita para Jesus o Salmo 91. Joga-te,
Porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos para que eles te segurem pela mão e não tropece o teu pé em pedra alguma. E Jesus é obrigado a respondê-lo também com a palavra, também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele mostra a Jesus toda a riqueza do mundo, toda a glória do mundo. Se ajoelhar e me adorar, isso tudo é seu. Vai ser seu, mas você vai ter que passar pela cruz. Eu posso facilitar isto para você. Eu posso dar isto para você. Isso tudo é meu. Tudo é meu. Eu posso te dar isto tudo. No Evangelho de João, capítulo 8, Jesus diz que o diabo nunca fala a verdade, portanto era mais uma mentira dele. E Jesus tem que olhar para ele firmemente e dizer: não adorarás a mais nenhum outro, só o Senhor teu Deus. O diabo o deixou até tempo oportuno. Os anjos vieram e serviram o Senhor. Ele chama Pedro, João e Tiago, ou Tiago e João. Ele inicia suas pregações. E no capítulo 5 de Mateus ele vai pregar o Sermão da Montanha. Ele vê a necessidade da multidão. E dentro deste Sermão da Montanha, que é a plataforma da vida cristã, que é o maior texto ético da igreja, ele vai caminhando para a conclusão e vai trazer para nós este texto de agora. A porta larga leva o homem ao inferno. A porta estreita nos conduz ao céu de luz. A linha do desespero, meus queridos irmãos, cruzou o tempo, invadiu a história do homem, e o ensino bíblico também, de alguma forma, esta linha nos alcançou nos nossos dias. E esta linha tem levado o homem à loucura. Esta linha em todo o tempo tem levado o homem ao desespero, numa luta tremenda de encontrar paz para si mesmo. No meu tempo de mocidade, nós cantávamos um cântico espiritual que dizia mais ou menos assim: andam procurando a razão do viver, neste mundo mau querem paz receber, mas só Jesus pode a paz e a luz ao homem conceder. É nesse desespero, meus irmãos, que nós vamos encontrar as pessoas no tempo de Jesus chegando a ele para dizer: bom mestre, que farei para ter a vida eterna? É nesse mesmo desespero que o carcereiro vai olhar para Paulo, lá em Filipos, e vai perguntar: que farei para ter a vida eterna? É nesse desespero que quando Pedro vai pregar o sermão de Pentecostes, os homens compungidos pela sua consciência de terem matado o Filho de Deus, vão dizer: varões irmãos, que faremos? Esta é a linha do desespero. Convencido de que existe um céu e um inferno, e convencido de que estamos todos miseravelmente condenados ao inferno, convencidos de que precisamos de um Salvador, de que precisamos de que alguma mensagem nos traga alento e paz, o homem entra na linha do desespero, e Jesus está dizendo a resposta: a porta larga e a porta estreita. O ensino bíblico, ele diz a respeito da fé, ele associa a crença ao compromisso e à comunhão. Apresenta a fé cristã apenas como sendo o conhecimento de fatos a respeito de Jesus Cristo, mas também
a ida a Jesus em confiança pessoal para adorá-lo, amá-lo e servi-lo. E se falharmos em manter unidas estas coisas que Deus juntou, nosso cristianismo será também um cristianismo distorcido, abaixo da linha do desespero. Por isso, meus irmãos, se o Evangelho convida o homem ao arrependimento, o não arrependimento não faz parte do Evangelho. Quando João, o Batista, começa a pregar, ele diz: arrependei-vos. O machado está posto à raiz. Raça de víboras. Iam a ele sacerdotes, iam a ele autoridades, iam a ele soldados. Evangelho de Lucas, capítulo de número 3. E a todos eles ele dava uma resposta que forçava ao arrependimento. O Senhor Jesus começa o seu ministério com uma nota: arrependei-vos. Mateus 4:17. Martinho Lutero entende isto, e a primeira das suas 95 teses é um apelo ao arrependimento. E ele diz: se o nosso Senhor Jesus Cristo pregou arrependimento, é porque nós precisamos nos arrepender todos os dias. A fé reformada ainda mantém no seu ato litúrgico o texto de Isaías capítulo 6. Na crise existencial com a morte do rei Uzias, eu entrei no templo e vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Eu vi a glória de Deus. Eu vi a manifestação do poder de Deus. Eu vi que os serafins estavam voando no templo. Eles tinham 6 asas. Com 2 asas eles cobriam o pé para que Deus não lhes contemplassem a imundície. Com outras 2 asas eles cobriam o rosto para que eles, os serafins, não vissem a glória de Deus. Não vissem a face de Deus. E com outras 2 asas eles estavam prontos para voar em qualquer direção que o Senhor o mandasse. Ou que o Senhor os mandasse, eram serafins. Diante desta majestade, Isaías faz a sua confissão de pecados. Ai de mim, eu sou um homem pecador. Eu habito no meio de um povo pecador. Os meus lábios não são puros. Os meus olhos viram o Senhor, eu vou morrer. Esta ideia está em Êxodo 33. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, e Deus diz a ele: Moisés, não há homem que veja a minha glória e continue vivo. Então, Moisés, eu vou colocar você aqui num buraco da pedra, vou botar a minha mão na sua face e vou passar. Depois que eu passar, eu tiro a mão e você me verá pelas costas. Não há homem que veja a glória de Deus e permaneça vivo. Paulo vai dizer a Timóteo, num dos hinos que nós cantamos, que Deus habita em luz inacessível. No dia da inauguração do templo de Salomão, a glória de Deus desceu com tamanha força que o templo se encheu de fumaça e trevas. E Salomão diz que Deus habita em trevas inacessíveis. Parece paradoxo, primeiro livro dos Reis, capítulo 6. O templo foi construído para a habitação de Deus, Deus vem habitar no templo e a igreja não pode entrar no templo. Os sacerdotes não podiam permanecer no templo, eles precisaram sair. Se o Evangelho nos convida ao arrependimento, o não arrependimento não faz parte do Evangelho. Em Isaías 6, depois de confessado o pecado, Deus diz a Isaías: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Perdoado o pecado dele, ele está pronto para ir. Eis-me aqui, Senhor, envia-me
a mim. E que mensagem ele tem que pregar? Você vai pregar a um povo que não vai te ouvir. Você vai pregar a um povo de ouvido duro, de cabeça dura. Mas se ficar uma parte desta árvore, deste toco, ele brota outra vez. Porque a minha palavra não volta para mim vazia. Isaías 55. Lá no capítulo 6, a mensagem é esta, ele estupefato diz, até quando, Senhor? Até quando vai ser isto? Por isso, meus queridos irmãos, se o Evangelho nos convida a uma vida santificada e a nossa vida não é santa, esta experiência não faz parte do verdadeiro cristão. Vivemos hoje sufocados por um erro trágico em admitir que alguém pode ser um cristão sem ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo, que alguém pode ser um cristão sem obedecer os seus mandamentos, porque o Evangelho de hoje é o Evangelho que não oferece a vida do Evangelho que está para nós na palavra. O Evangelho dos nossos dias oferece uma falsa esperança aos pecadores. Você não precisa mais se arrepender dos seus pecados, você precisa vir à igreja e cantar alguns cânticos, alguns hinos. Assinar algum cartão de compromisso com a igreja. Levantar a sua mão depois de um apelo. Desfilar pela passarela no meio da igreja. John Stott diz que uma gazela ferida não quer uma passarela para desfilar, mas um canto para chorar e sangrar até ser curada. Os pecadores de hoje não são confrontados com uma mensagem que exige arrependimento deles. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você nem precisa vir aqui à frente, você precisa se arrepender dos seus pecados. Acho que os apóstolos fariam um apelo completamente absurdo aos nossos olhos hoje. Eles diriam mais ou menos assim: você quer a sua casa queimada? Aceite a Jesus. Você quer ir para a fogueira? Aceite a Jesus. Você quer ser crucificado de cabeça para baixo? Aceita Jesus. Enquanto o evangelho de hoje é: se você quer ficar rico, milionário, porque eu era um lascado na vida, agora eu estou rico, milionário, eu ganhei uma casa nova, um carro novo, agora eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Antes Deus me livre, não quero aquela vida de antes. Tem alguns cânticos que quando nós experimentamos as dificuldades da vida, o cântico nos induz a pedir que Deus nos restitua. Restituir o quê? Deus restituir o quê? Restituir para você te voltar ao pecado, sem nenhuma esperança de salvação, porque era o que você tinha. Deus tirou exatamente isto de você. Deus te tirou de um lamaçal de pecados, firmou seus passos sobre uma rocha e você vem com a cara dura dizer: restitui. Restitui o quê? Você perdeu o inferno, quer de volta? O Evangelho não pode te oferecer isto, querido, porque o Evangelho te oferece o céu. O Evangelho te oferece a vida no lugar da morte. O Evangelho te oferece a santidade no lugar do pecado. Quando você vai terminar a leitura da Bíblia em Apocalipse 22, último capítulo da Bíblia, o texto diz mais ou menos assim para você: continue o justo sendo justo, mas continue o sujo sendo sujo. O evangelho de hoje oferece uma falsa esperança ao pecador, porque não lhe dá garantia do céu, lhe dá apenas algumas garantias daquilo que vai ficar aqui. A minha alegria não está nas coisas que Deus me dá, mas está naquele que me dá, no Deus que me dá as coisas. Porque as coisas que Deus me dá, ainda que interessantes, prazerosas e úteis, elas vão ficar aqui. É para esta dimensão, é para esta realidade.
quando o nosso corpo for completamente transformado e nós recebermos a glorificação em nós, antes de entrarmos no céu, mas no momento da morte, estas coisas ficarão todas aqui. Conta bancária, carro, casa, esposa, filhos, netos, vai ficar tudo aqui. Então isto é importante para aqui. Esta mensagem é para aqui, enquanto que a mensagem do Evangelho é para a eternidade, é para o céu. Regeneração, justificação, santificação, glorificação, são as mensagens que começam aqui para terminar conosco na eternidade. Por isso a nossa teologia diz que o salvo na hora da morte é aperfeiçoado em santidade e entra no gozo do seu Senhor. Só nós temos esta mensagem. Só o cristianismo tem esta mensagem. Mas, meus irmãos, o Evangelho de hoje também promete livramento do inferno, mas não libertação da iniquidade. O Evangelho de hoje não faz diferença. Triste dizer que o Rio de Janeiro é o estado da federação mais evangelizado, com o maior número de evangélicos. E por que não faz diferença? Porque nós só vemos na televisão, nos jornais, o Rio de Janeiro com arrastão daqui, tiroteio dali, morte dali, droga para lá. Por que não faz diferença se lá é o estado mais cristão do Brasil? Por que não faz diferença o cristão na sua empresa de trabalho? Porque a mensagem tem oferecido um negócio bom, satisfatório, mas não tem oferecido salvação, não tem oferecido livramento, não tem oferecido o céu. O Evangelho de hoje, queridos irmãos, promete alguma coisa que não vai entregar. Promete riqueza, promete honras, promete glórias, cria alguns jargões, está amarrado, está repreendido, eu não aceito, eu declaro, eu decreto. São coisas dos anos 90 para cá. É o Evangelho novo da pós-modernidade. É o Evangelho que surgiu numa mensagem de autoajuda. É uma mensagem que transforma o púlpito num centro de pregação da palavra do Senhor, do pão que alimenta para a vida eterna, na palha e na cinza que não satisfaz. Milhares de cristãos procurando divãs analistas. Eu não tenho nada contra. Mas devia procurar o Senhor Jesus. Acertar as coisas com o Senhor Jesus. Resolver o seu problema com o Senhor Jesus. É Ele que pode perdoar o seu pecado. Se o Evangelho te oferece uma mensagem menor do que esta, ele não é o Evangelho. Ele pode ser qualquer coisa menos o Evangelho. O Senhor Jesus deixou claro para nós no Evangelho de João capítulo 13, o mundo vos odeia. Não bote tapete vermelho para o mundo, ele te odeia. O mundo te odeia, ele perseguiu a mim, vai perseguir você. Tapinha nas costas do diabo não é um negócio bom para crente. Não é um negócio bom fazer acordos com ele, fazer concessões a ele. A tenda já estava superlotada e o camelo queria colocar apenas o focinho dentro da tenda. E o beduíno tenta negociar com o camelo dizendo, não cabe você aqui. Não tem como colocar você aqui, a minha tenda já está lotada. E o camelo cochicha no ouvido do seu beduíno, eu quero colocar apenas o focinho dentro da sua tenda. E então o beduíno pensa para lá e para cá, e olha para o frio, olha para a situação, e diz, tá bom, só o focinho, não tem problema. Aí o camelo entrou de costas. Ele entra de marcha ré. Ele vai colocar o focinho lá dentro. O pecado faz isto, meus irmãos, conosco. Ele se apresenta
na sua maior ingenuidade, ele insinua isto. Foi assim no Éden. Ele tentou isto com Jesus. E ele tem tentado isto conosco. E a gente vai fazendo uma concessão. Abrindo um pouquinho a guarda. Tem um negócio no plano de voo que chama linha da possibilidade de retorno. Não sei se os irmãos já prestaram atenção nisto. O avião tem um plano de voo. Ele informa isto para a torre de comando. Ele precisa informar esse plano A e plano B. Aquele avião da Chapecoense não tinha o plano B, por isso ele caiu. Ele só tinha o plano A. O avião decola, até uma determinada linha ele pode voltar. Passado aquela determinada linha, ele não pode mais voltar. Quando o pecado passa da linha de possibilidade de retorno, nós estamos perdidos. Vamos pecar. E o pecado não se satisfaz em nos deixar no meio do caminho. Ele avança até o final. Por isto, meus irmãos, o Evangelho que não oferece este livramento, que não oferece esta libertação da iniquidade, que não nos coloca numa posição de santidade com Deus, é um Evangelho de alta periculosidade, e nós precisamos discerni-lo, e nós precisamos rechaçá-lo. Mas se este Evangelho de hoje continua prometendo uma segurança falsa de vida eterna, rejeite-o. Na primeira carta de João, capítulo 4, você vai ver Deus te pedindo para fazer isto. Para que você tenha discernimento. Acho que a maior exorção que precisa ser feita hoje no mundo inteiro e nas igrejas do Senhor Jesus é a exorção do espírito de ignorância. Não de ser como uma porteira, mas de não ter conhecimento. Ignorante não é aquele camarada que dá má resposta. Aquele camarada que dá má resposta é sem educação. Aquele camarada que diz assim, graças a Deus que ele me deu o dom de ser ignorante. Esse não tem dom nenhum. O Espírito Santo não tem esse dom para distribuir. Deus nos dá o Espírito Santo e o Espírito Santo nos dá os dons. Jesus nos batiza com o Espírito Santo, mas quem distribui prodigamente os dons é o Espírito Santo. Ele não tem esse dom no seu alforje de dons. Ele não tem. Ele não tem pacote de, esse aqui é da ignorância. Quem aí quer o dom da ignorância? Ele não tem. Por isso, meus irmãos, precisamos discernir as coisas. Provai-me nisto. Samuel está fazendo a transição da teocracia para a monarquia. Ele não está satisfeito com a situação. Samuel recebe uma visão de Deus quanto aos filhos de Eli, o Rofini e o Finéias, que nós conhecemos. De vez em quando a gente toma um cafezinho com eles. Rofini e Finéias, filhos desobedientes, execráveis, terríveis. De vez em quando a gente toma um café com essas crianças por aí. E o Rofini e o Finéias acharam que a arca ia ganhar a guerra. Se eu botar a Bíblia debaixo do braço, o pecado nem passa perto. Nenhuma menina bonita vai passar perto de mim porque eu estou com a Bíblia debaixo do braço. Se passar, está amarrado em nome de Jesus, sai para lá, tentação. Estou com a Bíblia debaixo do braço. Você vai estar com a Bíblia debaixo do braço, a tentação vai chegar e você vai cair na tentação, se você for um Rofini e um Finéias. A mensagem foi dura para Eli. Apareceu lá no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, um moço que a gente não sabe o nome, e que diz ao sacerdote Eli que o nome dele seria arriscado da história por causa do pecado dos filhos dele, porque os filhos dele se tornaram execráveis, eles faziam prostituição cultual, eles tomavam
aquilo que era do sacerdote para presentear as suas meninas de programa, prostitutas cultuais. A Bíblia não esconde isso da gente. O Samuel cresce naquele meio, cresce vendo isto, e parece então que os filhos de Samuel seriam gente muito boa, gente joia. Papai Samuel não deixou a gente errar. A gente ficou meio preso a vida inteira. Quando Samuel está velho, Israel diz: nós não queremos Joel e Abias mandando em nós, porque eles são gente muito ruim. Eles são tão ou até mais do que os filhos do Eli. É só você olhar a história. Não queremos os seus filhos sendo juízes sobre nós. Nós queremos um rei. E Samuel chora. Pastor que ama a igreja. A quem eu defraudei? De quem eu roubei? Traz aqui, vamos botar na mesa, vamos conversar. Em um determinado momento, acho que Samuel vai conversar com Deus, e Deus diz: Samuel, não é você. Eles estão querendo ficar livres de mim. Dá o rei a eles. Mas Senhor, está tão bom, teocracia, o Senhor manda, o Senhor governa. Dá o rei a eles. Aí aparece um moço que do ombro para cima é mais alto que todo mundo, bonito, belo. Eu acho que ele não era muito inteligente, senão teriam mandado outra pessoa procurar jumentos. Mas ele sai para procurar jumentos do seu pai e volta rei de Israel, da tribo de Benjamim. Toda a promessa era para ser da tribo de Judá, mas vem um rei da tribo de Benjamim. E aí os irmãos já sabem no que deu. Saul, Davi, Salomão, 120 anos. Dali para frente o reino se divide. E o período do reino dividido é de 86 anos. Aí eles vão para o cativeiro da Babilônia. Querido, o evangelho que o Senhor veio trazer para nós é o evangelho de salvação. É o evangelho de vida eterna. Mas é o evangelho que exige de nós negar-nos a nós mesmos, tomarmos a cruz e seguirmos o Senhor Jesus. Concluindo, meus irmãos, um moço olhou para Jesus e disse: Senhor, eu te seguirei para onde quer que o Senhor for. Onde o Senhor for, eu vou com o Senhor. Jesus olhou para ele e disse: as raposas têm os seus covis e as aves têm os seus ninhos. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aquele moço não aparece mais no Evangelho. Jesus olhou para um outro moço e disse: você me segue. Disse: está certo, eu vou te seguir, mas me deixa despedir dos meus pais. Eu só quero me despedir dos meus pais. Todo aquele que bota a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino. Um outro se apresenta e diz: Senhor, eu vou te seguir, mas eu quero sepultar meus pais. Um queria só despedir. Esse já vai demorar um tempinho mais. Eu quero só sepultar os meus pais. Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Você vem e me segue. Tome a sua cruz. Confesse o seu pecado diariamente. Durante o tempo que você está dormindo, você não vai cometer uma multidão de pecado, não é verdade? Não vai. Você se ajoelhou na beirada da sua cama, agradeceu a Deus o dia que Ele te deu, Ele te guardou, você foi, voltou, comeu, bebeu, vestiu, tomou banho, vai dormir. No outro dia de manhã você não tem que se ajoelhar e dizer: Deus, perdoa a multidão do meu pecado, porque você passou o resto da noite dormindo. Então, se você passou dormindo, você se desligou. Pegou o botão aqui, desligou, dormiu. A não ser que você tenha tido pesadelos, tenha tido sonhos, é outra história. Mas nem assim, você está dormindo. Aí durante o dia você começa. E chega à tarde e você diz: Deus, perdoa os pecados que eu cometi neste dia. Eu gosto do Salmo 19, verso 12. Expurga-me
dos pecados que me são ocultos. Eu não sei, mas eu os cometi. Eu não os fiz querendo, mas eu os cometi. Então, perdoa-me. Confesse o seu pecado. Arrependa-se dele ou deles e os abandone. Provérbios 28, 13. Aquele que confessa o seu pecado e abandona o seu pecado alcança a misericórdia. Mas aquele que não abandona os seus pecados, ele não tem misericórdia. Evangelho de João 3,36. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Aquele, porém, que não crê naquele que me enviou, não tem a vida e sobre ele permanece a ira de Deus. Entre pela porta que te leva aos céus. Eu sou a porta. João 10, 9. Disse Jesus, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Deus nos ajude. E que Ele nos converta a Ele. E que isto seja para a glória do nome dEle. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe.